diferença entre o tolo e o sábio, né? Que o tolo fala para depois pensar e o sábio pensa para depois falar. A graça do sábio não está nas suas palavras, e sim nos seus pensamentos. Alguém falou comigo, você tem que andar do lado de gente forte. Eu falei, não. Você tem que andar do lado de gente sábia. Porque nem todo forte é sábio. Agora, todo sábio é forte. Então, a sabedoria é um mistério. Porque a sabedoria está além do saber, né? A sabedoria é uma visão. E o que é visão? É você enxergar o que todo mundo está enxergando, porém de um ângulo diferente. Por exemplo, chegaram para Jesus e falaram, Lázaro morreu. Ele virou e falou assim, não, vamos lá porque Lázaro está dormindo. Estava enxergando o que todo mundo estava enxergando, porém de um ângulo diferente. Todo mundo via a morte. Só Jesus enxergou vida. Uau. Agora eu fiquei emocionado. Eu gosto muito de Jacó. Porque todos nós temos um Jacó dentro da gente. E antes de Deus mudar o nome de Jacó, Deus tem que mudar o seu caráter. Jacó é um cara tão extraordinário que é o único homem na Bíblia que tem 3 nomes. Jacó, Esaú e Israel. Jacó foi o nome que o pai deu. Esaú foi o nome que ele mesmo deu para roubar bens do irmão. Israel foi o nome que Deus estabeleceu. Jacó é aquilo que as pessoas queriam que você fosse. Esaú é aquilo que você sempre quis ser. Agora Israel é aquilo que Deus planejou para você. Então não tem como eu querer ser Israel me mantendo como Jacó. Deus não sustenta a máscara. A máscara não consegue permanecer diante da verdade, porque a verdade não é uma palavra, a verdade é uma pessoa. Lembra que quando Jacó foi encontrar com Esaú, isso é muito forte. Antes de Jacó encontrar com Esaú, ele encontrou com Deus. A Bíblia diz que Deus foi lá e feriu na coxa. Ele saiu mancando. E eu fiquei pensando, por que Deus feriu Jacó? Primeiro, Deus tocou ele por fora para mudar ele por dentro. Hoje Deus nos toca por dentro. Para nos mudar por fora. Uau. E outra, ele saiu mancando. Na verdade foi proposital. Porque o próximo encontro ia ser com Esaú. Esaú queria matar ele. Quando Esaú olhou e viu Jacó mancando, falou, não vou matar. Já está ferido. Não preciso tocar. Deus é capaz de te ferir em uma área só para gerar misericórdia a alguém que queria te matar. Ele é capaz de usar a sua vulnerabilidade para gerar misericórdia a alguém com um coração furioso. Então Deus feriu Jacó para não perder ele. Então assim, Jacó é demais. Jacó é José, né? De José que eu amo é que José sonhou, o padeiro sonhou, o copeiro sonhou, Faraó sonhou, os únicos que não sonharam foram os irmãos de José. Porque os caras estavam tão focados em matar José que esqueceu até de sonhar. Uau. Entende? Então quando você foca na sua missão, ou melhor, nos seus desejos, Deus não se manifesta. Mas quando você foca no seu propósito, Deus se manifesta. Entende? Os irmãos de José perderam a oportunidade de estar do lado do maior governador do Egito. Porque quando eles venderam José para ficar com a herdade de Jacó, eles deram mole. Porque quando eles jogaram José para longe, Deus estava trazendo José para perto. Eita. E detalhe, e você já encerra aqui, quando jogaram José para fora, Deus é extraordinário. Se você pegar uma semente, Cris, colocar ela dentro de um cofre, quando passar 3 anos você abrir o cofre, a semente vai estar do mesmo jeito. Mas se você pegar a mesma semente, tirar ela do cofre e colocar ela no solo, o que ela não produziu em 3 anos dentro do cofre, ela pode começar a produzir em 3 dias no solo. Ou seja, às vezes não produzimos porque nós não mudamos de lugar. Quando os irmãos de José vendeu ele, era Deus mudando ele de solo. O que José não conseguiu ser a vida inteira na casa dos pais, quando ele chegou no Egito, ele se tornou uma árvore de governo. Mudanças fazem parte. Essa mudança foi o ambiente? Lá José não podia frutificar, então ele só sonhava. Agora no Egito ele não sonha, ele realiza. Uau. Vai ter lugar que você vai ter que lutar para sobreviver, porque o seu sonho incomoda. Sabe o que é o lindo de José? Que quando ele contou o sonho para os irmãos odiaram. Sabe o que ele fez? A Bíblia diz que teve José um outro sonho. Então todas as vezes que você contar o sonho para alguém e eles te odiarem, sonhe de novo. José sonhou 2 vezes. Porque quem dá o sonho é poderoso para realizar, né? Eu não tenho que ficar preocupado com amanhã. A missão de José, por que José sonhou? Porque ele é filho de Jacó. E quando Jacó estava no deserto, ele colocou a cabeça na pedra, também teve um sonho. Então homens que sonham não geram filhos mimados. Homens que sonham geram filhos sonhadores. A primeira guerra começa na mente. Por isso que tem pessoas que dormem cansadas e acordam cansadas. Porque o corpo deitou, mas a mente continuou guerreando. Sabe qual é a maior tragédia? É quando você volta de um campo de batalha, mas a sua mente continua batalhando. Por isso que a Bíblia diz em Salmo 128, que o Senhor dá, Salmo 126, que o Senhor dá bênção aos seus amados enquanto dormem. Há um plano no dormir. Por quê? Não adianta, porque tem gente que está em guerra, mas dentro dele está em paz. O problema é quando você está em paz, mas dentro de você existe uma guerra. Então, quando Jesus acalmou a tempestade, a primeira tempestade que Jesus acalmou não foi a da chuva.
Ele falou com os discípulos, não temas. Ele está dizendo o quê? Deixa eu acalmar primeiro as tempestades que estão do lado de dentro. Depois eu vou acalmar as tempestades do lado de fora. Porque se ele acalmar as tempestades que estão do lado de fora, vocês ainda vão continuar com a tempestade do lado de dentro. Como o diabo pode matar o propósito de Deus na minha vida? Como o diabo pode destruir o chamado de Deus na minha vida? Distraído. Eu estou distraído. Eu estou tão distraído com as minhas coisas que o tempo tá passando. E o tempo não volta, né? Quando eu tentar recuperar o tempo, já passou. Porque eu estou preocupado com a distração. E a distração é uma arma de destruição em massa. Se o diabo não conseguir destruir você no pecado, ele vai te distrair. Porque é uma arma silenciosa. Você não está nem percebendo. Você está vivo, mas está indo pro caminho errado. A distração nos roubou do secreto. A gente não ora mais. Para Deus iluminar os meus próximos passos e eu descobrir o meu chamado, descobrir o meu propósito, o meu desígnio, eu preciso estar em oração. Porque a oração é a maior forma de você... A oração oxigena a intimidade. A oração é a chave do secreto. E Deus só dá segredo para quem tem secreto. Mas como eu estou distraído... Deus só dá segredo para quem tem secreto. Eu estou distraído. A distração me roubou do secreto. Estou tão preocupado com o meu Instagram que toda hora eu fico nele. Estou tão preocupado com a minha rede social que toda hora eu fico nela. Enquanto isso, o tempo passa. Eu não consigo separar 2 horas e 40 minutos, que é o dízimo do dia para Deus. Mas eu consigo ficar 10 horas no Instagram, no Facebook. Ou seja, é uma arma de destruição massa, a distração. Você nem sente, ela é silenciosa. Você vicia, né? Quando você assusta que não, você está preso, amarrado. Por isso que as pessoas que estão presas, a gente acha que tem mais preso na cadeira, não, tem mais preso na rua. Tem mais gente presa na calçada do que no penitenciário. Porque as pessoas da penitenciária podem estar presas no corpo, mas muitas delas estão livres na mente. E as pessoas na rua estão livres no corpo. Por isso que o maior prisioneiro não é aquele que está livre, preso. O maior prisioneiro é aquele que está livre, mas com a mente aprisionada. A mente, são códigos. Toda fechadura precisa de uma chave. Por isso, Cris, que você já viu aquela pessoa que você conhece ela a vida inteira, ele é o mesmo cara, de repente do nada a vida do cara faz... Por que a vida do cara dá um tim? É porque uma chave virou lá dentro. É essa chave que vira lá dentro, é o que Paulo falou em Romanos. A nossa mente precisa ser renovada, transformada. Por que a mente transformada? Porque quando você tem uma mente transformada, as suas ações são modificadas. As suas ações mudam quando a sua mente foi modificada. Por quê? Quando o inimigo entrou no jardim, Deus programou o homem no Éden. Colocou o homem dentro do jardim. Deus programou o homem para ser como ele. O inimigo veio e colocou um vírus. O vírus não é para roubar o computador. O vírus é para implantar o sistema dele lá. O vírus nada mais é para implantar a cultura dele. Então Deus programou o homem, o inimigo foi lá e desprogramou o homem. Deus envia Jesus para reprogramar o homem na cruz. Após a cruz, o homem foi reprogramado para enxergar como ele, pensar como ele, falar como ele e amar como ele. Então, a palavra de Deus é o único meio de transformar a nossa mente. Se a palavra de Deus não mudar sua mente, nenhum outro sistema pode. É o único meio de construir você por dentro para permitir você se reconstruir por fora. Se a palavra de Deus é a chave, a minha mente é a fechadura. Por isso o salmista falou, na sua lei eu medito, de dia e de noite. Me fala o que está ocupando a sua mente e eu vou falar se você está preso ou se você está livre.